Olá, alunos! Aqui é o professor Jean. Darei início agora à terceira semana do seu plano de estudo tutorado, onde iremos trabalhar os transportes e comunicação. Cara estudante, nessa semana vamos avaliar criticamente como transporte e comunicação alteram a configuração do território da produção. Vamos lá, fique por dentro dos conceitos. As redes de transporte e comunicação são muito importantes na organização econômica e integração dos territórios dos países, pois são infraestruturas das quais dependem a indústria, a agropecuária, o comércio, o turismo e outras atividades, possibilitando a distribuição dos bens e a circulação de informações e pessoas. Então, alunos, os transportes, como vocês sabem, são essenciais para as populações, tá? Desde a formação do território brasileiro, por exemplo, até os dias atuais. Na indústria, os transportes são essenciais, tanto para levar a matéria-prima chegue até a indústria, como também para escoar essa produção, que é produzido, que é fabricado nessa indústria. Tá? Então, os produtos industrializados que chegam até os mercados e que chegam até as nossas casas por meio aí dos transportes. Tá? A nossa locomoção também se dá em grande parte aí por meio dos transportes. Os grãos aí fazem parte da agropecuária também, em grande parte graças aos transportes. Então, a rede de transporte ela foi implantada no Brasil de acordo com a organização das atividades econômicas e das tecnologias disponíveis. Nós temos então a linha do tempo, onde nós temos os principais sistemas de transporte implantados em cada período. Tá? Então aí, atração animal, característica aí dos séculos XVI a século XIX. Nós tivemos, por exemplo, aí as carroças, os cavalos e também os carros de boi, que foram os principais meios de transporte usados nesse período. Tá? A integração do território era feita por caminhos e trilhas abertas pelos indígenas, e a navegação fluvial, por meio dos rios, era feita com embarcações simples. As ferrovias surgiram no Brasil no final do século XIX até a primeira metade do século XX. Com o surgimento das máquinas a vapor, a malha ferroviária brasileira começou a se construir na região sudeste, expandindo-se posteriormente para as regiões sul e nordeste. Nas grandes cidades surgiram os primeiros bondes a vapor e elétricos. As rodovias surgiram a partir da segunda metade do século XX. A partir do final dos anos 1950, a indústria automobilística, a indústria de carro, passou a desenvolver as rodovias e a ocupar o posto de principal sistema de transporte nacional. Caíram os investimentos na melhoria da malha ferroviária. Além dos portos e hidrovias, os aeroportos passaram a compor o sistema de transporte. Ao longo do tempo, os meios de comunicação também desempenharam e ainda desempenham papel fundamental na integração territorial. No processo de formação do território brasileiro, a expansão dos meios de comunicação ocorreu de forma semelhante à dos meios de transporte. As áreas com maior circulação de pessoas, bens, capitais foram as primeiras a receber infraestrutura para a implantação de uma rede de comunicação mais abrangente. Entre os séculos XVI a século XVIII, a comunicação era feita basicamente por meio de correspondências transportadas por mensageiros a cavalo. No século XIX, até meados do século XX, o telégrafo foi o equipamento mais utilizado, sendo substituído posteriormente por telefone, rádio e televisão. Entre os anos de 1900 e 1930, o Marechal Cândido Rondon
liberou expedições para realizar obras de infraestrutura de comunicação no interior do país. Nesse período, linhas de telégrafos foram instaladas nos estados de Mato Grosso, Goiás e na região amazônica. Atualmente, rádio, televisão e telefonia são meios de comunicação que contribuem enormemente para a integração do território nacional, para o fluxo de informações e para a realização de atividades do dia a dia de diferentes setores da economia. Bem, alunos, agora vocês irão responder às atividades. Lembrando que as pesquisas e as consultas elas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Então, mãos à obra.